Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Se cair a internet, eu volto logo em seguida. O pessoal já deve ter recebido, porque eu recebi a crônica dessa semana. Na quinta-feira a gente conversa sobre ela. Se você não participa, participe. literatua.com.br. Não é literatura, é literatua. Boa noite para o pessoal de Brasília, de Rondônia, de Petrolina, de Uberlândia, de Maceió, Guarulhos, Limeira, Porto Alegre. Boa noite para todo mundo aí. Bom, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre um livro que o Rubem Alves escreve, que se chama Perguntaram-me se acredito em Deus. Em verdade, em uma palestra que o próprio Rubem Alves proferiu, ele vai pegar trechos desse livro e vai ler, e vai tratar de um ponto importante. Em resumo, crianças vão sentar à roda com o mestre, vão fazer algumas perguntas e o mestre vai responder. E uma das perguntas que são feitas a ele é o seguinte: mestre, é possível viver sem medo? E o mestre vai dizer: claro, é possível. E aí em seguida é feita uma outra pergunta: como, né? Como é possível viver sem medo? E o mestre diz: basta fazer o que as ovelhas fazem. E aí ele vai dizer: mas o que as ovelhas fazem? Então o mestre explica. As ovelhas, durante a madrugada, durante a noite, por vezes sentem medo. Elas ouvem o uivar dos lobos que cercam, que as cercam, e portanto têm medo. Mas naquele momento em que elas sentem algum medo, elas sentem também, elas ouvem também a flauta do pastor tocar. E elas percebem que há alguém as protegendo, e naquele momento elas descansam. E aí elas não sentem mais medo. Mesmo com o pastor ali, mesmo com aquela proteção, mesmo sem medo, uma vez ou outra acontece do lobo conseguir uma ovelha e essa ovelha se perder. Qual a conclusão do mestre? É possível viver sem medo, mas não é possível viver sem perigo. O que eu quero trazer baseado nesse trecho do livro Perguntaram-me se acredito em Deus? É que é natural que você sinta medo, mas é possível superar o medo. Por vezes, o medo você supera com base na fé, a sensação de que há um pastor que está olhando e guardando a sua vida. Por outras vezes, é possível você também superar o medo com a concepção de que a vida é passageira mesmo. Então, não há como escapar desse fato. Uma hora ela vai passar. E por mais que você tente guardar vida, essa vida um dia é gasta. E isso vai tirar de você um pouco do medo. Eu acredito que a concepção de que a vida é passageira faz daquele que tem essa consciência alguém mais autêntico. E a autenticidade, nas palavras do ministro Carlos Aires Brito, é fazer o que você prega, é fazer aquilo que você fala, que você diz que faz. Isso é ser autêntico, viver aquilo que você prega. E aí, essa concepção
de vida passageira ou essa concepção de fé de que há um pastor que cuida das ovelhas. Para quem é cristão é Cristo. A ideia é de que você está sendo protegido de alguma forma e, portanto, perca o medo. Perca o medo e aceite o perigo. E uma das formas de você aceitar o perigo é você olhando para trás e pensando na sua vida 10 anos atrás. Você não teria sido muito mais ousado do que foi? Essa é uma pergunta que geralmente encontra a resposta afirmativa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito coisas que eu não fiz. Eu teria ousado um pouco mais, teria arriscado um pouco mais, teria sonhado um sonho um pouco maior, pelo menos. Porque você percebe depois de um tempo que vale a pena correr o risco, que vale a pena se submeter ao perigo. Às vezes, para quem estuda para concurso público, isso significa qual a carreira que você vai seguir. Tem gente que se contenta com o nível médio, querendo nível superior. Tem gente que se contenta com nível superior, querendo uma carreira jurídica que faça dele um agente político, digamos assim. E qual é o que freia essa pessoa? É o medo. O medo de não passar. Agora, se ela não presta, ela não passa. Isso é fato. Mas o que frustra essa pessoa é que 10 anos depois dessa decisão que ela tomou, ela encontra alguém que tinha menos potencial do que ela, que que estava em condições piores do que ela, condições de toda ordem. Às vezes a pessoa não tinha condições familiares, não tinha condições financeiras, não tinha condições intelectuais, e essa pessoa foi lá, persistiu e conseguiu. Depois de 10 anos você olha para trás e diz, se eu tivesse sido um pouco mais ousado, se eu tivesse tido um pouco menos de medo, se eu tivesse aceitado um pouco mais o perigo, se eu tivesse tido um pouco mais de fé. No final das contas é isso. Como a vida teria sido diferente. É a ideia de se submeter ao risco. É o que o Steve Jobs vai dizer de ir lá e fazer a coisa, porque a maioria das pessoas não faz. E se você pega duas pessoas, uma que sonha grande, eu gosto demais da frase do Henry Ford, que vai dizer o seguinte, você é aquilo que você acha que você é. Se você acha que você pode ou se você acha que você não pode, de qualquer forma você está certo. No final das contas, aquilo que você acredita que você é capaz acaba sendo aquilo que você faz. E você acaba não fazendo aquilo que você acha que não é capaz de fazer. E você encontra duas pessoas em iguais condições hoje, mas uma decidiu sonhar grande, sonhar e executar, colocar em prática o seu sonho. E a outra resolveu sonhar pequeno. E depois de 10 anos você as encontra e elas estão em mundos completamente diferentes. Faltou o potencial? Não faltou o potencial. Faltou explorar o potencial. É o que Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, vai chamar de terreno capaz de abrigar um castelo. Uma das partes do texto, Fernando Pessoa diz: de que adianta ter terreno capaz de abrigar um castelo se o castelo não for construído ali? Portanto, não adianta ter potencial se você não explora. O que eu quero trazer a reflexão e deixar de sugestão para você hoje é que você supere esse seu medo aceitando o perigo e aceitando os riscos que a vida traz. Como diz o Dr. Augusto Cury, a vida é um grande contrato de risco cujas cláusulas ainda não foram todas firmadas. Então, aceite que é um risco e por isso ouse muito mais, aceite esse perigo e esteja decidido
a explorar o seu potencial. Se alguém tiver que te parar, esse alguém não pode ser você. Se alguém tiver que te fechar as portas para você, não deve ser você esse alguém. No que depender de você, seja o melhor. No que depender de você, seja o maior. E o maior em todos os sentidos, inclusive abrindo mão de uma mediocridade de estilo de vida, de pensamento e de competição nociva. Há espaço para quem decide ser melhor, maior, inclusive do ponto de vista espiritual, que exige um desejo de servir ao outro. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Uma boa noite para todo mundo aí e um beijo enorme para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.